queridos, Jonas capítulo 2, 10, melhor dizendo. Se você abrir o 3, volta só um versículo. E vamos ver a indigestão do grande peixe por ter um objeto estranho em seu corpo. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O peixe ouviu, né? Ouviu e obedeceu. Agora capítulo 3, versículo 1 a 4. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida ou destruída. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Palavra essa que nós cremos piamente, de uma ponta a outra, Senhor. E pedimos, fala conosco. Desperta, Senhor, nessa noite consciências mortas. Desperta coração, Senhor, duro. Que o Senhor venha nos despertar e falar com a tua igreja para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar-se, fiquem à vontade. Samuel já completou a frase. Já tá, tem 2 ali já apagados. Não estavam meditando, orando pelo pregador. Queridos, terminamos a mensagem dessa manhã com Jonas sendo, o texto diz, vomitado pelo peixe. Uma expressão forte, né? O versículo 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. E às vezes fico tentando imaginar, né, a cena de Jonas sendo vomitado pelo peixe. Imagine que cena macabra, nojenta. Porque no capítulo 1, lembram? Os marinheiros trataram Jonas como se fosse uma carga perigosa, que devia ser jogada para fora do navio. E ele foi jogado para fora do navio, e a tempestade acalmou. Agora aqui ele é tratado como uma substância estranha a ser expelida pelo grande peixe. Não sabemos quem ficou mais aliviado, se o alívio foi para Jonas ou se foi para o peixe. Até porque não deve ser nada agradável ter um desobediente na barriga. Agora, Jonas está em terra firme. Uma maneira muito estranha, muito indigesta, infame de um profeta de renome como Jonas chegar em terra. Porque ele já havia profetizado, era um profeta reconhecido. E agora ele chega vomitado por um peixe. E ele teria que ir agora ao norte, na cidade de Nínive, na Síria, e pregar contra ela. Queridos, da costa do Mediterrâneo, onde provavelmente Jonas foi aqui, vomitado, até Nínive, seria aproximadamente uma distância de 1.500 quilômetros. Bem distante. Bem distante. E essa viagem, na época, levaria algumas semanas para ser concluída. E mais, o versículo 3 aí, na parte B, diz que Nínive era uma cidade muito grande, enorme, de 3 dias de caminho. E o mais interessante é que por 4 vezes o livro de Jonas faz menção à grandeza de Nínive, dessa cidade. Por 4 vezes. Primeiro, ela era grande em história. Essa cidade era uma das cidades mais antigas do mundo. Muito mais antiga. Por quê? Ela foi fundada por Nimrod, bisneto de Noé. Então ela era grande por historicidade. Segundo, ela era grande também em tamanho, com uma área equivalente a 100 km². Terceiro, ela era grande também em população, que girava em torno de 600 a 1 milhão de habitantes. São Gonçalo e um pouquinho mais. São Gonçalo tem 1.200.000. E quarto, Nínive era grande em pecado. Os assírios, queridos, eles eram conhecidos historicamente por todos os seus vizinhos, por sua violência, por sua crueldade com os inimigos. Eles eram macabros, terríveis. Eles empalavam vivas suas vítimas e colocavam em estacas pontiagudas, deixando essas pessoas assar no sol até a morte. Então a violência dessa cidade era lendária. Eles decapitavam pessoas aos milhares e depois
pegava a cabeça e pendurava na entrada da cidade, para servir de exemplo para os inimigos. E não respeitavam sexo, idade, seguiam a política de matar bebês e crianças pequenas para não terem que cuidar delas. Essa era a prática dessa cidade. O profeta Naum, se referindo a essa cidade, dizia: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Esse é o contexto dessa cidade a qual Jonas teria que pregar. Você iria? Coisa de doido. Foi esse povo sanguinário que Jonas recebeu uma nova convocação para pregar. Na primeira ele rejeitou, ele fugiu, ele desertou. E no capítulo que lemos, encontramos alguns fatos interessantes em relação a essa pregação de Jonas. Primeiro, Jonas ouviu pela segunda vez a palavra do Senhor. Uma oportunidade a mais. Versículo 1. Jonas teve uma segunda oportunidade de obedecer. Eu acho isso lindo. Já mencionei algumas vezes. A palavra do Senhor veio a ele segunda vez, dizendo: vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Está aí no versículo 2. Na primeira vez que essa voz veio a Jonas, ele fugiu. Lembram? Uma fuga quase perfeita. Tudo pronto. Tudo certinho. Ele desceu a Jope, encontrou um navio à sua espera, tinha dinheiro para pagar a passagem, o dia devia estar lindo. Irmãos, quando uma pessoa decide fugir de Deus, guarde isso, quando uma pessoa decide fugir de Deus, Satanás facilita o transporte. Ele prepara tudo, tudo dá certo. É um dar certo temporário. Porém, no meio da diz o texto, no capítulo 1, o vento começa a soprar, a chuva começa a cair, os tripulantes começam a se desesperar, e os marinheiros descobrem que a causa da tempestade era um homem chamado Jonas, que estava fugindo de Deus. E Jonas é lançado ao mar, engolido por um grande peixe, e nessa situação desesperadora, na hora da angústia, como Biana citou ainda agora, ele clama a Deus. Pelo menos clamou. Capítulo 1, ele não clama. Capítulo 2, ele ora. Ora na hora da angústia, mas ora. E eu fiz muitas aplicações de manhã sobre essa angústia. Muitos buscaram Jesus por causa de um problema. Da dor, da perda de um filho, como foi Jairo. Uma doença, como foi a mulher hemorrágica. Ou o leproso. Ou o que falar daquela mulher que tinha uma filha endemoniada, né? Mulher Ciro-Fenícia. Uma filha endemoniada em casa, ela foi buscar socorro a Jesus. E Jesus libertou aquela jovem à distância. Só deu uma palavra e a jovem foi liberta. E eu creio literalmente. E aqui, agora, nós vemos Jonas tendo uma nova oportunidade. Ele foi vomitado numa praia e novamente foi convocado para pregar em Nínive. Ou seja, Jonas teve uma nova chance de consertar a besteira que havia feito. Queridos, há sempre uma nova chance. Não há uma segunda chance de salvação depois da morte. Mas muitas vezes, há uma segunda chance para salvação. Ou até para obediência nessa vida. Depois que morre, não tem jeito. Não tem mais vela para acender para o defunto. Não existe purgatório. É céu ou inferno. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto o fôlego estiver ali, a pessoa pode se reconciliar com Deus, pode se arrepender de seus pecados, pode buscar a face do Senhor. Ele recebeu uma nova palavra de Deus, ou recebeu novamente a mesma palavra em seu coração. Lembram? Ele havia desistido de Deus, desistiu da vida, mas em momento algum, Deus desistiu de Jonas. Tem pessoas que desistem de Deus, desistem da caminhada, né? É difícil caminhar, como o irmão falou no grupo da igreja hoje, só Deus sabe como é difícil eu continuar na caminhada. Mas Deus não desiste da gente. Que Ele não venha desistir por causa dos problemas. Jonas buscou mais ainda por causa dos problemas. Então Jonas havia desistido de Deus, da vida, mas em momento algum Deus desistiu de Jonas. Queridos, nós servimos a um Deus da segunda oportunidade. Eu falo sempre isso
para você ter isso gravado em sua mente. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. 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 Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende de seus pecados, Deus perdoa e lhe concede uma oportunidade de recomeçar. Zera a tua conta. Ele joga os seus pecados no mar do esquecimento. Você fica com o score limpo. Sabe o que é score? As crianças não sabem. Não tem como explicar. É muito complexo. Então, isso se chama maravilhosa graça. É um Deus que perdoa. Já ouviu aquele hino intitulado Maravilhosa Graça? Diz assim. Eu vou pedir até depois das crianças para ensaiar junto com o Deison. Mais uma missão. Graça maravilhosa, com doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue me lavou e agora eu sou um novo seu, pois a graça de meu Jesus me alcançou. Isso é graça, isso é misericórdia. Jonas encontrou essa graça. Graça é favor imerecido. Não merecemos o perdão, não merecemos salvação, não merecemos servir a Deus, mas Ele graciosamente nos concede perdão e salvação. Foi pela graça que Jonas obedeceu ao Senhor, uma graça que ele conheceu numa oração desesperada enquanto estava na barriga do grande peixe, no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento difícil. Irmãos, a experiência da oração, juntamente com as respostas a essa oração, constitui um incentivo mais profundo para um compromisso aprofundado com o Senhor. É quando você é atendido, respondido, que a sua comunhão se aprofunda com Deus. Isso porque Deus não somente perdoou Jonas aqui, nesse contexto, mas lhe concedeu uma nova oportunidade de continuar como profeta do Senhor. Deus não somente poupou Jonas, mas o comissionou novamente a ir a Nínive e cumprir a vontade dele. Sua gratidão pela graça de Deus se manifestou em uma nova obediência. Então somos perdoados, temos o nosso score aumentado, por assim dizer, não para viver relaxadamente, mas para obedecer, para cumprir a vontade do Senhor. Cada cristão que se volta para o Senhor em busca de perdão, vai também encontrar propósito e sentido para a vida. Por que Deus me criou? Por que eu existo? Você existe para a glória de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para servir a Deus até o último dia da sua vida. E ao ser perdoado, Jonas descobriu o quê? O seu chamado, ou redescobriu a sua comissão. Isso, é claro, não pode servir de desculpa, né? Quando falamos da graça, isso não pode servir de desculpa para pecar. Já que Deus é gracioso, já que Deus é misericordioso, já que Deus sempre me perdoa, então eu vou banalizar. Vou enfiar o pé na jaca porque eu sei que Ele é misericordioso. A gente não pode levar ao pé da letra todas as coisas. Banalizar a graça é cavar a própria sepultura. É cavar a própria sepultura. Isso porque quando pecamos, o inimigo faz de tudo para que acreditemos que o nosso ministério chegou ao fim. Tudo acabou. Ponto final. Que não há mais esperança de recuperação. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus das segundas chances. Não só das segundas, mas das terceiras, das quartas, das quintas oportunidades que Ele nos dá de recomeçar. Lembram de Abraão? Quando ele fugiu para o Egito e teve coragem de mentir a respeito da sua esposa. Mentiroso. Homem de fé, mas mentiu. Mas Deus deu a ele uma oportunidade de recomeçar. Deus deu a ele oportunidade de recomeçar. E o que falar de Moisés, que matou um homem e saiu fugido do Egito? Deus o perdoou e fez dele o líder do povo de Israel. Deus fez o mesmo com Davi. Ele caiu em terríveis pecados. Quem não lembra a história macabra de Davi? Adulterou, mentiu, matou, escondeu seus crimes. Todavia, quando ele se arrependeu de coração,
contrição, tristeza pelo pecado, confissão do pecado, Deus o perdoou e lhe restaurou a sorte. Consequência ficou do pecado dele, mas Deus o perdoou. E o que falar de Pedrão? Pedrão está ali, ó. Pedro foi comissionado por Jesus para ser ganhador de almas, mas fracassou, negando ao Senhor 3 vezes. Coitado, Pedro, né? 3 vezes negou ao Senhor, mas depois de restaurado, Jesus o comissiona outra vez, dizendo, lá em Lucas 21, 15 a 17, apacenta as minhas ovelhas. E em seu primeiro sermão, ele levou a Cristo mais de 3.000 almas. Então, Deus é o Deus das segundas e terceiras oportunidades. E o que falar de João Marcos? Ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária da história. Foi um companheiro de missões. Só que no meio da viagem, ele desertou. Ele parou no meio do caminho. Na segunda viagem, Barnabé quis levá-lo outra vez, mas Paulo recusou. Não dá, não vai levar esse cara, ele já abandonou a gente a primeira vez. E ali gerou um conflito, um problema, uma divisão ministerial, né? Paulo não teve paciência nenhuma com João Marcos, mas Deus não desistiu de João Marcos. Não desistiu. Até porque mais tarde Paulo reconheceu que João Marcos era útil no ministério. Lá em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz, só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil no ministério. Ou seja, Paulo voltou atrás. Reconheceu que podia ter dado uma oportunidade para ele. Podia ter dado. Mas é nobre voltar atrás. É nobre reconhecer o erro e dar outras oportunidades para aqueles que caíram, que desistiram, que recuaram ou que nos decepcionaram. Dê uma chance. Até porque nós também decepcionamos as pessoas. As pessoas pecam contra nós e nós pecamos contra os outros. Essa é a lei da vida, infelizmente. O nosso Deus, porém, é o Deus da segunda chance. Não só, como já disse, da segunda, mas da terceira, da quarta, da quinta, e quantas forem necessárias. Progredir é sempre começar de novo. Repito, progredir é sempre começar de novo. Comece de novo, tente outra vez. Não conseguiu ler a Bíblia hoje, nem orar, nem jejuar? Tente amanhã. Ou hoje mesmo, ainda não terminou o dia. Né? Amanhã é outro dia, mas por quê? Né? As dietas sempre na segunda. Né? Os planos, propósitos, é sempre para o 1º de janeiro. Por que não começa dia 25 de dezembro? Tem que sempre botar para frente. Começa hoje, tente outra vez. Agora, queridos, esses exemplos que citei, né, à frente, atrás, na verdade, nunca podem ser usadas como desculpas para pecar. Nem o exemplo de João Marcos, nem o exemplo de Abraão, nem o exemplo de Moisés, e muito menos de Davi. Mas se eles pecaram, então eu posso. Se eles erraram, eles eram humanos, então eu vou fazer também. Deus perdoou eles, vai perdoar eu também. Essa lógica não vale para crente. Não vale para crente, queridos. Não. A pessoa que diz, vou pecar pois sei que Deus me perdoará, não faz ideia da atrocidade do pecado e nem da santidade de Deus. Pecado, como sempre digo, já é uma frase já no meio cristão. É um acidente. É um acidente. E não é todo dia que tem acidente. De vez em quando acontece uns aí nos trânsitos, né, nas estradas da vida, mas não é toda hora. O cristão também é assim, é acidente. Bum! Meu Deus, me perdoa, eu não quis. Escapuliu, falhou, me ajuda. Falei que não devia falar, pensei que não devia pensar. Então, em sua graça, Deus perdoa os pecados, mas em sua justiça, Ele determina que colheremos aquilo que semeamos. E muitas vezes, a colheita pode custar muito caro. Por isso que a gente fala, não use esses exemplos do Antigo Testamento ou do Novo, de pessoas que pecaram, para pecar também. Porque a Bíblia vai mostrar a colheita do pecado e as consequências. E não queira colher como Davi colheu. Depois do adultério, do assassinato, da mentira, a espada não saiu da sua casa. Você vai ver guerras, problemas terríveis na vida dele. Não precisava ser assim, mas está registrado para o nosso ensino, para que possamos aprender.
sermos sábios em aprender com o erro dos outros, e não tolos em não aprender nem com os nossos próprios erros. Então Jonas pagou um alto preço por sua rebeldia contra o Senhor. Então, queridos, por mais que Jonas tenha abandonado a sua primeira missão, Deus aqui o chama novamente. E glória a Deus por isso. Como Deus é bondoso, misericordioso, paciente e longânimo. Segundo, Jonas pregou a palavra do Senhor. Olha aí, versículo 2 e 4. Deus disse para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E levantou-se e foi a Nínive. Repetiu aqui. E, ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, Nínive será destruída, subvertida, arruinada, arrasada. Queridos, agora Jonas se levanta não para fugir de Deus, mas para obedecer a palavra de Deus. Agora, como ele odiava os ninivitas, era inimigo do povo dele, ele deve ter sentido uma certa, sei lá, um certo prazer em anunciar a destruição daquele povo. Só que lá na frente nós vamos ver que ele tinha relutância porque ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele ia anunciar a destruição, mas se aquele povo se arrependesse, Deus perdoaria. E a palavra dele não ia se cumprir. E talvez ele pensasse: poxa, eu vou ser tido como um falso profeta. Eu falei que eles iam ser destruídos, eles se arrependeram, a cidade não foi destruída, e agora eu sou um falso profeta. Eu falei que ia acontecer e não aconteceu. Mas que ele queria que acontecesse, ele queria. Ele queria um povo ruim, né? Povo ruim. O texto diz que ele foi a Nínive segundo a palavra do Senhor e pregou o quê? Uma dura mensagem. Qual foi a mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ele pregou, queridos, a palavra de Deus. No versículo 2: e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Então Deus ordenou a Jonas o que pregar. Ele não tinha direito de mudar a mensagem. Aquela era a mensagem. Aqui nós vemos a origem da pregação de Jonas. A mensagem que ele iria pregar não vinha dele, mas de Deus. Amados, eu creio que Jonas pregou literalmente o que Deus havia mandado. Ele não mudou a mensagem para agradar os ouvintes. O pastor, o pregador que fica pensando no que o ouvinte vai achar do que ele está dizendo, se ele estiver expondo a Bíblia, irmão, é melhor, como disse Silas Malafaia, vai vender paçoca no semáforo, vai vender picolé na praia. Eu não tenho que pregar para agradar. Se o texto manda você falar de um assunto, você tem que ficar preso ao assunto, doa quem doer. Jonas não temeu seus ouvintes por causa da palavra que Deus lhe deu. Ele não queria que o povo se convertesse. Agora, talvez ele não tinha. Até porque ele foi e pregou. O medo dele é que o povo se convertesse. Ele foi aquele tipo de pregador que não queria a conversão dos seus ouvintes. Diferente de hoje, você prega para levar o povo à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida, a uma transformação, a uma melhoria no casamento, na criação dos filhos. Esse é o objetivo. Mas Jonas não queria isso, não. Não queria mesmo. Ele não temeu seus ouvintes por causa da palavra que Deus lhe deu. Assim é com o pregador. O pregador, nós aqui, aqueles que pregam, temos alguns irmãos aqui, nós não somos a fonte da mensagem. Não temos que inventar a mensagem. O pregador simplesmente prega a mensagem que Deus lhe mandou. O método de Deus alcançar os perdidos é por meio de quê? Da pregação. Não tem que inventar a roda. Eu não tenho que começar uma mensagem contando uma piada para ninguém, para agradar ninguém, para fazer as pessoas rirem. Não, queridos. Não é essa a minha função. Deus não me chamou para isso. Romanos 10, 13 a 15, olha o que diz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Não tem como invocar a quem você não crê. E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam boas coisas. Anunciam a palavra de Deus. Sendo assim, queridos, para alcançar os ninivitas, Deus enviou a eles um profeta, chamado Jonas, para anunciar o quê? A palavra de Deus. Queridos, não somos chamados, pelo menos eu não fui chamado, para pregar sobre sociologia, economia, psicologia. Não, eu fui chamado para pregar a palavra da salvação. Não fomos chamados para pregar política, cultura, ou uma nova ordem social, mas redenção, perdão, conversão. Nunca, nunca, nunca devemos pregar sobre a nossa igreja, sobre a nossa denominação, sobre os nossos costumes, mas sobre a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Não somos chamados para pregar sobre religião, mas sobre o arrependimento de pecados. Agora, será que temos que ouvir uma voz do céu? Talvez Jonas ouviu uma voz do céu, não sabemos como a palavra veio a Jonas. Mas será que temos que ouvir uma voz do céu nos orientando o que pregar? Penso que não. Não acredito. Nós já temos o que pregar aqui nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? 2 Timóteo 4, 1 e 2, na Bíblia Viva, uma linguagem bem popular, diz assim: portanto, eu insisto solenemente com você, diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para restabelecer o seu reino, que pregue insistentemente a palavra de Deus, em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreende o seu povo quando eles precisarem. Estimule-os a fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando-os pacientemente com a palavra de Deus. Eu creio que se formos fiéis em ler, explicar e aplicar o texto que lemos, estamos com isso anunciando a palavra de Deus. Jonas anunciou o que saiu da boca de Deus, e não aquilo que estava em sua mente, não aquilo que ele queria. Não, queridos, a mensagem não é originada pelo pregador, ela procede de Deus. Não pregamos a nós mesmos, as nossas ideias, pregamos a palavra de Deus. O pregador não tem autorização de Deus para mudar a mensagem. Ele precisa ser o quê? Um dispenseiro fiel. Dispenseiro fiel. Ele precisa colocar na mesa tudo aquilo que Deus colocou na despensa. E a despensa é a palavra. Você prega a palavra, tira a mensagem do texto e aplica para o povo. Ele precisa anunciar todo o conselho de Deus. Sendo assim, queridos, vai o conselho para os que pregam aqui, para aqueles que pregam. Devemos pregar só a Bíblia, toda a Bíblia, e nada mais além do que a Bíblia. Sempre que anunciamos a palavra de Deus com fidelidade, ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Billy Graham, maior pregador do século XX, ao pregar, sempre usava uma famosa frase: a Bíblia diz. Era comum, em uma única pregação, ele usar esse termo, a Bíblia diz, mais de 50 vezes. Está escrito, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Agora veja comigo o que a Bíblia diz. Em Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Resumindo então, o pregador tem de proclamar a mensagem divina. Muitas vezes é uma mensagem, queridos, dura e faz estremecer. Às vezes até o próprio pregador. Pregar, por exemplo, sobre o inferno não é nada agradável, mas é uma mensagem que deve ser pregada. E eu vou falar disso na próxima mensagem. A mensagem de condenação aqui para Nínive. No entanto, não devemos pregar o que os homens querem ouvir. Não, mas sim o que Deus está mandando dizer. Concluindo, Jonas pregou uma mensagem curta, mas objetiva,
e eficaz. Mensagem curta, simples, como é a mensagem dessa noite. Não vai ser longa, já estou concluindo. Ele disse, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem. Quanto tempo leva para falar isso? Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. 5 segundos? 5 segundos. Com certeza esse foi o maior sermão da história, ou o menor sermão da história. Com certeza. No hebraico, há apenas 5 palavras na mensagem de Jonas. E, no entanto, Deus usou essas 5 palavras para instigar toda uma população, desde o rei que estava no seu trono, até o mais humilde lavrador do campo, a se arrepender. Mensagem curta e objetiva. Veja que lindo. Jonas pregou uma mensagem curta, mas cortante e profunda. Irmãos, temos que ter em mente, principalmente nós que pregamos, que não é por muito falar que convenceremos as pessoas. Não é por muito falar. Você já reparou que tem mensagens curtas que deixam um gostinho de quero mais? Tem mensagens curtas e objetivas e deixam um gostinho de quero mais. Por outro lado, já reparou também que existem sermões longos que nos fazem pecar? Ou seja, a pessoa está pregando a palavra de Deus, mas ele é tão longo, tão chato, tão maçante, que faz com que os ouvintes pequem, em vez de serem alimentados, abençoados. Lamentável isso. É o famoso sermão peixe-espada. Os pescadores de plantão aí, né? Deison, irmão Carlos, Pedro também, pescador, sabem muito bem o que é um peixe-espada, não sabem? Qual é a estrutura do peixe-espada? Ele é longo, né? Bem longo e chato, fininho assim, chato. Ele é longo, chato. Assim é a pregação do tipo peixe-espada. Ela é longa, chata, maçante, intragável. Como diz nosso pastor Alan, em se tratando de pregação, é melhor deixar um gostinho de quero mais do que aquele sentimento de não aguento mais. Para, pelo amor de Deus. Irmãos, eu já ouvi isso. Já. É claro que nem toda mensagem longa é chata. Nem toda mensagem longa é chata. Eu já ouvi sermão de 2 horas que parecia 10 minutos. Já ouvi no Maracanãzinho, em 1999. Eu de muleta. Fui de muleta e voltei 3 dias. Tinha 2 louvores no início e foi só pregação. Irmão, que mensagem, que bênção. Que bênção. Mas já ouvi mensagem de 10 minutos que misericórdia. Tenho vontade de gritar, para, pelo amor de Deus, não aguento mais. Certa feita um pastor veterano deu alguns conselhos para um jovem pregador. Olha que conselho interessante. Quanto mais você se preparar para pregar, mais conciso e objetivo você será. Então, quanto mais você se prepara, mais objetivo você será. Quanto menos você se preparar, mais longo e chato você se tornará. Se lhe derem 5 minutos para pregar, prepare-se muito, horas, para pregar 5 minutos. Se lhe derem 1h30, pregue com total naturalidade, pois o tempo está a seu favor. No entanto, mesmo que lhe derem tanto tempo, procure reduzir sua mensagem ao máximo de 40 minutos. Isso porque foi o conselho desse pastor veterano. É melhor todo mundo ir embora com um gostinho de quero mais do que ir com a barriga cheia e sem condições de digerir tudo aquilo que ouviu. Porque a pessoa quer botar tudo na mensagem. Tudo. Falar tudo que está no esboço. Irmão, eu já cansei de parar a mensagem pela metade. Porque eu sei o meu limite. Eu sei quando o povo já está enfadado. Eu sei quando as crianças já estão incomodadas. Fala, opa, é hora de parar. Essa mensagem, por exemplo, ia levar 1h20. Eu não vou usar 1h20. Vou usar no máximo 40 minutos para a glória de Deus. Então Jonas aqui pregou o menor sermão da história, mas com grandes resultados. Agora, queridos, Paulo deve ter sido recordista em tempo, em pregação. Paulo, olha gente,
Mas devia ser muito gostoso ouvir aquele homem pregar. Devia ser muito bom. Atos 27 diz assim, ó: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até meia-noite. Olha só, um discurso até meia-noite. Não sei que horas começou. Se começou 6 da tarde, né, a Bíblia não diz, até meia-noite já foi um horário considerável, né? 6 horas de pregação, de 6 da tarde até meia-noite, não é isso? Irmãos, a mensagem de Paulo foi tão longa que um rapaz chamado Eutico, que estava sentado na janela, cochilou e caiu e morreu. Imagina alguém morrer na hora do culto, né? Que situação, gente. Isso aconteceu lá em Atos 5. Ananias e Safira morreram dentro do culto, dentro da igreja, porque mentiram ao Espírito Santo. E o que Paulo fez? Orou por esse jovem que havia morrido e o milagre aconteceu. Ele ressuscitou. Agora, o rapaz dormiu, queridos, não porque a mensagem de Paulo era o tipo sermão peixe-espada, longa e chata. Não. Ele devia estar cansado, devia estar doente, né? Devia estar com algum problema. Faz lembrar de um amigo meu que falou comigo, que ele ficou tão triste há pouco tempo, que ele estava pregando. E quando olhou para todos, todos estavam dormindo. Tipo a igreja toda, literalmente. Só que eu falei com ele, meu irmão, talvez a igreja não tenha tido culpa, mas por conta da tua enfermidade, do problema que você está passando atualmente, então isso levou, né? Talvez a maneira com que você falou, levou isso. Então não leve isso para o coração. Não leve isso para o coração. Então, esse rapaz aqui morreu, ressuscitou, mas não dormiu por conta da pregação de Paulo. Até porque Paulo não era um pregador chato. E depois desse milagre, Paulo prosseguiu com o seu sermão. Meia-noite, ressuscitou o jovem e prosseguiu até ao alvorecer, até 6 horas da manhã. Atos 20, 11. Então subiu e, tendo partido o pão, deu a ceia para o povo e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia. Dom de língua, né? Imagina, queridos, você aguentaria o sermão desse? Talvez de 6 da tarde, ou 7, ou 8 da noite, até 6 da manhã? Irmãos, com certeza que se fosse eu que estivesse pregando e me alongasse tanto, as pessoas iam dar tique-tique nervoso. Até a música antiga do Magazine, tique-tique nervoso. A pessoa já com meia hora, 40 minutos já não aguenta. Imagine 10 horas de pregação. Mas quem estava pregando era o apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha conteúdo e unção para pregar o dia todo, sem cansar os seus ouvintes. Essa mensagem de Paulo foi longa, mas com certeza prazerosa. Mas a pregação de Jonas, mesmo sendo curta, fez um rebuliço em Nínive. Foi como uma bomba atômica naquela cidade. Explodiu corações, queridos, e pessoas duras de doer. Ele não pregou sobre o amor de Deus em Nínive. Ele não pregou sobre um Deus compassivo, misericordioso, né? Qual é o termo? Diguinho, coração de Jesus, que estava brincando daquele pregador, coaching. Você é o centro do coração de Jesus. Gente, vocês são... Não! Vocês são a menina dos olhos de Deus. Olha, Deus tem um plano para a tua vida. Meu irmão Jonas não falou isso, não. Não pregou sobre isso. Ele trouxe uma mensagem de condenação. Ele pregou sobre o juízo de Deus. Ele pregou uma mensagem de destruição. 40 dias, vocês vão ser destruídos. Deus vai destruir tudo. Nínive será subvertida. Foi uma mensagem breve, mas com um profundo conteúdo. Uma mensagem curta, mas que teve grandes resultados. Isso é o que veremos na próxima mensagem, para que eu não seja um pregador do tipo peixe-espada, longo e chato. Vamos ficar de pé e vamos orar. Não falte a próxima mensagem. Vamos estar falando sobre a mensagem de condenação de Jonas. E vamos traçar um pouco sobre a questão do inferno, que é real, que é literal, não é espiritual. Existe. Muitos estão lá. Tem misericórdia de nós, Senhor.
Não somos merecedores da sua graça, do teu favor. Não somos merecedores de estar pregando a tua palavra, de estarmos reunidos aqui para ouvir a tua palavra. Tudo é por graça, é o seu favor, é a tua misericórdia para conosco, Pai. Tua palavra diz em Lamentações 3:22 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada dia, cada manhã. E nós te adoramos por isso, Senhor. Por tão grande misericórdia, tão grande bondade. Ah, Senhor, cremos literalmente que o Senhor é o Deus da segunda oportunidade, da terceira. E aqueles que estão aqui talvez nessa noite, Pai, talvez desanimados por algo que fizeram, algum pecado que cometeram, algo que eles estão ouvindo pela internet, pelo YouTube, os irmãos da igreja que não puderam ouvir, que talvez estejam para baixo, achando que é o fim, que é o fundo do poço. Pai, que ao ouvirem essa mensagem possam estar colocando a boca no pó, Pai, clamando a Ti por perdão, misericórdia, restauração. E quem sabe o Senhor não dê uma nova oportunidade, Senhor, e nós cremos que o Senhor há de dar, porque a Tua bondade e misericórdia dura para sempre, Pai. Senhor, fica conosco, aviva a nossa alma, desperta-nos, leva-nos, Senhor, dia após dia a um concerto contigo. Nos coloca, Senhor, onde o Senhor quiser. Nos usa para a Tua glória, Pai. Queremos ser canais do Teu fluir, instrumento em Suas mãos, Pai. Como eu fiz um apelo hoje de manhã, Senhor, para cada irmão orar a respeito da sua chamada, Pai. Que cada um possa estar orando, Senhor, para que o Senhor me chamou, Senhor? Eu sei que não foi para esquentar o banco, mas foi para ter participação na igreja, no louvor, na pregação, na instrução dos pequeninos, no evangelismo. Senhor, que o Senhor coloque cada um, Pai, no lugar certo que o Senhor chamar, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Fica conosco essa noite, Senhor. Renova nossas forças. Lava nosso coração com o sangue do Cordeiro. Abençoa-nos, Pai, na nossa volta para os nossos lares. Que possamos hoje ainda, Senhor, fazer um voto contigo de recomeçar não amanhã, mas hoje ainda, voltar a ler a Tua palavra, a buscar o conhecimento da Tua palavra, a conhecer aquilo que Te agrada, Senhor, a estar talvez já proclamando um jejum, consagrando a vida, abençoando os filhos, impondo as mãos, colocando limite. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós não somos profissionais do púlpito, nós não somos catedráticos na educação de filhos, nós não somos especialistas, Senhor, em sermos esposos, esposas. Precisamos de Ti, da Tua ajuda, do Teu poder, da Tua graça e da Tua unção. Fica conosco, aviva-nos e seremos avivados, salva-nos e seremos salvos, cura-nos, Senhor, e seremos curados, em nome do Teu Filho Jesus.